Talvez o seu problema com o inglês hoje não seja a falta de tempo, nem a falta de talento. Talvez seja o excesso de conteúdo ou a falta de um caminho claro a seguir. Porque o iniciante, ele não precisa de mais conteúdo. Ele precisa do conteúdo correto, que hoje eu vou te dar um passo a passo, um caminho claro, um guia do que exatamente você tem que aprender no inglês. Você está começando hoje do zero. Vamos lá, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou dar uma técnica especial que vale ouro, vai te ajudar a fixar muito melhor tudo que você aprendeu. Se você está no zero, ou no nível muito básico, provavelmente você já passou por isso. Imagina só, um dia você estuda um verbo, uma preposição, no outro dia ver um vídeo de pronúncia, no outro dia você escuta uma música, no outro dia você lê alguma matéria, um texto pequeno. No final da semana, você sente que fez muita coisa, mas não saiu do lugar, não evoluiu em nada. Porque você não tem uma direção, você não está seguindo uma sequência lógica. Então, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, porque não adianta você fazer muitas coisas, você tem que fazer as coisas em uma ordem correta para você evoluir, porque até quem anda muito sem um mapa não vai sair do lugar, continua perdido. Antes, deixa eu alinhar uma coisa muito importante com você. Estar no nível básico não significa saber pouco, significa saber só o essencial do inglês, aquilo que é mais importante. No nível básico, você consegue falar as coisas do dia a dia, você já sabe falar sobre a sua rotina de forma simples, você sabe responder perguntas básicas. Então, estar em um nível básico não significa saber pouco, significa saber o mais importante. Você já entende a lógica do idioma, você já sabe a ordem das palavras, você sabe o vocabulário mais usado no dia a dia. Isso é estar no nível básico, ok? E mais uma dica rápida para você: não aprenda palavras soltas, aprenda em blocos. Por exemplo, você não vai aprender um tijolinho só, aprende já pedaços de parede prontas. Por exemplo, a palavra wake. Wake. Não aprende ela sozinho, já aprende dentro de um contexto, um bloco. Por exemplo, wake up early. É um bloco, é acordar cedo, tá? I wake up early. I wake up at 7. Já o contexto completo, ali a frase tudo junto. Ou I wake up late. I wake up late every day. Que é eu acordo tarde todos os dias. Então aprenda sempre já no contexto. Por exemplo, não aprenda o get, porque o get sozinho pode ter 1000 significados. Aprenda blocos, tá? Com ele. Por exemplo, get home. I get home at 7 p.m. every day. Que é eu chego em casa, get home, chegar em casa, todos os dias às 7 da noite. Então, sempre esses blocos. Tem vários aqui exemplos que eu posso dar para você. Por exemplo, make the bed, que é fazer a cama. Make a cake, fazer um bolo. Então, não aprender só o make. O que eu posso juntar com o make? Quais são as coisas mais úteis? Quais são as coisas mais importantes que eu posso transformar isso? Make the bed, fazer a cama, arrumar a cama. Make a cake, fazer um bolo. Take a shower, tomar um banho. Não aprende só take, por exemplo, tomar um banho, take a shower. É muito mais útil, economiza tempo, isso vai te ajudar demais na evolução com o idioma inglês. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 fases do aprendizado. Primeiro de tudo, você vai aprender a base, você vai construir uma base forte. Segundo, você começa a entender a estrutura lógica do idioma. E terceiro, você vai converter, transformar isso em um uso prático do dia a dia. Na primeira fase, aqui entram 2 pontos muito importantes. Primeiro, os sons do idioma.
Primeiro de tudo, você tem que aprender os sons principais. Não precisa ser um especialista em fonética, mas você tem que identificar os principais sons, foca no que é diferente do português. O inglês, por exemplo, tem muitas vogais diferentes do português, sons, não na escrita é igual, mas nos sons é diferente. Então a gente foca nesses sons iniciais, porque aí você vai começar a ler o conteúdo já com a pronúncia correta. Então você vai ver sempre o TH, você já vai saber que é língua entre os dentes e soltar esse som, sempre assim. Thank you, thanks. Então você ter essa intimidade, começar a criar essa familiaridade com os sons é o passo número 1, número 0, eu diria. Então sempre começar pelos sons diferentes, que aí você já vai ler alguma coisa, já vai começar a identificar. Vai ler algo na rede social, tal, você já vai ver uma palavra, você já verifica como pronuncia. Por exemplo, você vai ver essa palavra aqui, after, after. Então ela tem o A, pode ser after, mais americanizado ou mais britânico, after, after. Então você já começa a entender que o A aí pode ser som de E ou A, dependendo da região, do tipo de sotaque. Então você tem que se ligar no começo aos sons. E o segundo ponto aqui, nessa construção da base, são as saudações e apresentações. Tudo que a gente fala primeiro. Por exemplo, chegamos em um lugar, uma reunião, o que a gente vai falar? Hello, hi, good morning, ou good afternoon, good evening, my name is... Então, todas essas apresentações, essas saudações, você precisa saber. Hey, how are you? Are you good? You okay? Então, todas essas saudações você tem que aprender assim no primeiro dia. Então, os sons e as saudações, as apresentações. Esse é a base. A base está começando agora. No idioma, é isso que a gente tem que focar no começo. Ainda nessa primeira fase, a gente vai falar agora de vocabulário útil. O que é vocabulário útil? A gente vai dividir aqui em 2 blocos. Primeiro de tudo, que é um bloco comum, tá? Depois a gente entra no pessoal, vou comentar mais para frente. Primeiro, bloco comum, vocabulário útil. Eu vou te poupar um erro clássico que muitos iniciantes cometem, é aprender vocabulário aleatório. Pega aquela lista de vocabulário, palavra solta e tenta decorar. Isso está errado. Então você não precisa estudar aqui, por exemplo, as cores, aprender os animais, porque isso raramente você vai usar no seu dia a dia. As cores, os animais, aquelas coisas específicas, partes do corpo, profissões específicas. Então esquece tudo isso. O que você vai aprender aqui? As coisas básicas. Rotina, a gente vai aprender a falar de rotina, as atividades que você faz no seu dia a dia, objetos do cotidiano, coisas assim. Então, coisas que têm a ver com você, tá? Por exemplo, aprender a falar café, coffee, aprender a falar mesa, table, aprender a falar computador, computer, aprender a falar as coisas, objetos do cotidiano e a sua rotina. O que você faz? Agora a gente vai entrar num lado mais pessoal. Por exemplo, você vai falar da sua rotina, você tem que aprender a fazer, a falar as palavras que você faz no seu dia a dia. Por exemplo, coffee, I drink coffee. Eu bebo café. Se você não bebe café, não precisa aprender isso. Eu bebo chá. I drink tea. Então não precisa aprender a falar eu ando de skate se você não anda de skate. Você tem que aprender a construir ali a sua rotina em inglês, falar todas as atividades que você faz em inglês e os objetos do dia a dia, falar da família, my mother, my father, aprender o vocabulário. Esse é o essencial que você precisa. Então esquece cores, animais, tudo isso. É lixo, tá? Tempo perdido. Então foca nisso. Falar de rotina,
objetos principais da casa que você usa, a falar da família, a falar de lugares onde você mora. Você sabe falar o nome da sua cidade, do seu país, onde você nasceu? Então, esse é o vocabulário essencial e sempre aprender no contexto. Aqui vai o ouro. Aprender no contexto, não aprender a palavra solta. Por exemplo, I live in São Paulo. Não só São Paulo, ou live. I live in São Paulo. Eu moro, eu vivo em São Paulo. I drink beer. Eu bebo cerveja. Não aprender a palavra solta cerveja. I drink beer. Eu bebo cerveja. Então, aprender a frase, ela dentro do contexto, como ela é usada. Fase 2. Aqui a gente começa a construir a linguagem. Vamos focar em frases que sejam úteis, ok? No dia a dia. Então, como a gente faz? A gente vai aprender frases que têm algum significado no nosso dia a dia, frases importantes que falam o que você faz, o que você costuma fazer, sempre rotina, foca em rotina. Por exemplo, I go to the gym. Eu vou à academia. I work in the morning. Eu trabalho pela manhã. I drink coffee. I study English. Então, frases curtas, tá? E aí a gente já começa a entrar na estrutura, na lógica do idioma, que é a ordem das palavras. Aqui você não precisa entrar em gramática pesada, mas só entender. Aí tem vídeo no canal, já vou deixar no card, mas vamos imaginar o seguinte: uma frase ela é composta por 3 elementos. Ela tem um sujeito, ela tem depois o verbo principal e depois a gente coloca o complemento. Por exemplo, I eat pizza. Eu como pizza. Então, sujeito, I, eu, realiza a ação, que a ação é comer aqui, o verbo eat, e depois o complemento. Comer o quê? Pizza. I eat pizza. Ou I drink coffee. Então, você percebe que tem essa mesma lógica. I eat pizza, I drink coffee, I study English. Então, o verbo principal, sujeito, o verbo principal e depois o complemento, tá? Com isso, a gente praticando muitas, mas inúmeras frases, você já consegue construir confiança no inglês. Eu costumo falar que é como se fosse um Lego. Você não vai construir um castelo, você entende como montar as peças primeiro, ali você constrói uma casa de 2 andares, você constrói um prédio de 3 andares ali e começa a construir frases mais complexas depois. Mas sempre tenha em mente essa estrutura de frase simples, tá? Dá para formar inúmeras frases. Por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. Seguindo essa mesma lógica, sujeito, o verbo principal e algum complemento. I have a table. I have a cell phone. Eu tenho um celular. I use my cell phone. Eu uso o meu celular. Então, seguindo essa mesma lógica, você consegue construir milhares de frases. Depois que você construir muitas frases, você já ganha confiança para partir para o próximo nível. Então, essa é a fase de começar a construir a linguagem, entender a lógica, a ordem das palavras do inglês, que é mais fácil até do que o português. Muita gente duvida quando eu falo, mas em português a gente muda muito mais as palavras de lugar, de posição, acrescenta muito mais coisas do que no inglês. E aqui entra outra coisa muito importante, aprender as palavras-chave de pergunta. Para aí o seu inglês já deixar de virar frases e começar a virar interação. Uma conversa realmente, que são as palavras what, when, who, where, how. Então, essas palavras são muito importantes, você consegue construir qualquer pergunta com elas. What, o que? Qual? How? Como? Where? Onde? Então, por exemplo, where do you live? Onde você mora?
When did you play football? Quando você jogou futebol? E agora a gente entra em outro detalhe, que são os tempos verbais. Como você construir frases em diferentes tempos verbais. Eu vou dar um hack aqui incrível, essa técnica perfeita aqui, 4 palavras. Essas 4 palavras vão nortear aí o seu inglês. Você vai ver essas palavras, você já vai saber qual tempo verbal se trata, que são, primeiro, do. Sempre que tiver a palavra do, que esse auxiliar, ele não tem tradução, ele serve para indicar que a frase está no presente. Where do you live? Onde você mora? O do não tem tradução na frase, mas ele indica que é presente. Where do you live? Né? Sempre assim, presente. Viu? O do está falando de presente. A outra palavra, did. Did está falando de passado. When did you go to Madrid? Por exemplo, when did you go to Madrid? Que é quando você foi a Madrid. Então, eu já sei que se tem did, significa que eu estou me referindo a uma frase no passado. Did. When did you? Sempre assim. Próximo, a gente entra no futuro. Will. Will. When will you go to Madrid? Ó, a frase é exatamente o mesmo. Então, eu só mudei o auxiliar. Did, passado, e agora eu coloquei will. A frase mudou para quando você vai, quando você irá a Madrid. Não é quando você foi, é quando você irá. Então, will, futuro. Por exemplo, I will play football tomorrow. Eu vou jogar futebol amanhã. Estou falando de futuro. I will eat pizza. Eu vou comer, eu comerei pizza. Então, sempre assim, will. E também a quarta aqui, would, tá? Então, decorando, gravando essas 4 palavrinhas aqui, você já vai saber falar nos 4 principais tempos verbais. Presente, passado, futuro e o condicional. Would é condicional, ele transforma a frase no condicional. Ou seja, por exemplo, like com would, se eu falar like, significa gostar. Se eu falar com would, significa gostaria. Então, por exemplo, I would like, que é eu gostaria. Por exemplo, falar o do, o verbo do, fazer. I would do seria eu faria. Por exemplo, be seria. Have, teria. I would have, eu teria. I would drink, eu beberia. I would eat, eu comeria. Então, o would serve para transformar qualquer frase no condicional. Então, aqui você já aprendeu os sons, já aprendeu ali as expressões principais do cotidiano de apresentações, saudações, já aprendeu a falar de rotina e já entendeu um pouco da lógica do idioma, sabendo identificar e falar frases no presente, no passado, no futuro e condicional. Aqui você já tem uma base muito bem construída para falar qualquer situação do dia a dia. O próximo passo é construir mais vocabulário. Então você vai aprendendo palavras novas e montando frases com as palavras novas que você aprendeu. Você aprendeu a falar camiseta, que é t-shirt. I have a t-shirt. Você aprendeu a falar blouse, seria blusa, um casaco, blouse. I have a blouse. Então, você pode ir incrementando o vocabulário, só mudando as mesmas frases que você já aprendeu com as novas palavras. E aqui vem a terceira, última e mais importante fase de todas, que é a prática, listening e speaking, tá? Porque não adianta você já aprendeu a estrutura, a lógica do idioma, as palavras mais importantes, a falar de rotina, saudações, se você não praticar, não transformar isso em uso real. Aqui a gente divide em 2, tá? É a prática da escuta
para você entender o que é dito, e a prática da fala, para você conseguir falar, se expressar no idioma. Então, os dois passos. Você pode fazer a prática ativa, que é você realmente 100% focado naquilo, pegar e sentar, estudar, ver algum vídeo, repetir várias vezes para entender as palavras, anotar. Mas se você não tem muito tempo, ao menos você tente fazer a prática que eu chamo de passiva. Então, por exemplo, você está fazendo alguma outra atividade, está cozinhando alguma coisa, está indo para a academia fazer um treino, está no trânsito, coloca algum podcast, alguma música, uma playlist ali, algum vídeo e escuta. Mesmo que você não esteja 100% prestando atenção naquilo, porque você está fazendo uma outra atividade, mas o seu ouvido vai começar a entender melhor os sons. Você já está entendendo os padrões, então se você ouvir, hey, how are you? Good morning, você já aprendeu tudo aquilo, você vai identificar, você vai entender quando alguém falar aquilo. Então, sempre fazer a prática de listening aí. Se você conseguir fazer ativamente, o que eu falei, melhor. Se não, não tem tempo, tá na correria, faz passivamente que já ajuda demais, tá? Se estiver vendo alguma série, coloca sempre em inglês o áudio original. Você começar a se familiarizar com os sons ali usados na prática. Você vai ver que tem muito... uma coisa é a palavra solta, mas na frase ela pode ter outro som, porque eu junto com outra palavra, então você já vai começar a pegar esses padrões na prática. E o segundo aqui é o speaking, tá? Então guarda isso, o speaking você não espera estar pronto para falar. Você fala até você ficar pronto, cada vez você vai ficar melhor. Então você vai praticar o speaking. Como? Ah, eu não tenho ninguém com quem falar. Fale sozinho, em voz alta, cante uma música, leia um texto em voz alta, grave um vídeo, 30 segundos. Não tem vergonha? Não mande para ninguém, só grava, deixa na galeria do seu celular. Só você vai ver. Aí amanhã você grava o mesmo vídeo, você já vai ver que os seus erros cada vez serão menores, você já vai falar mais fluido. Então, segundo aí a prática de speaking, tá? Colocar tudo que você tem estudado aí para fora. Agora, como eu prometi, eu vou te entregar uma técnica que vale ouro para qualquer iniciante. Eu queria que alguém me tivesse ensinado isso, que é a técnica da memória ativa. O que você vai fazer? Sempre que for revisar, não revisa passivamente. Por exemplo, você estudou no dia anterior, você aprendeu frases de rotina como I wake up at 7. Eu acordo às 7. Por exemplo, no dia seguinte, antes de você pegar, abrir o caderno, rever aquilo, você vai fechar os olhos por alguns segundos e tentar lembrar sozinho. Forçar o seu cérebro a procurar aquela informação que você estudou. Como diz mesmo, faça comigo, como diz mesmo, eu acordo, eu aprendi ontem isso. E procura essa informação, porque o cérebro aqui, imagina que a gente tem várias caixinhas, várias gavetas, que você guarda as informações ali. Ele vai tentar procurar, só de você forçar o seu cérebro a procurar essa informação, você vai memorizar melhor essas palavras, essas frases, essas estruturas que você aprendeu. Então sempre faça esse exercício, feche os olhos e tenta lembrar. Não conseguiu? Tudo bem, abra o caderno. Wake up, tinha esquecido. No dia seguinte, mesma coisa. Antes de revisar, de ver ali, faça isso, porque é como se fosse uma trilha no mato assim. Então, quanto mais você tenta buscar aquele caminho, mais vai se abrir. Faça isso todas as vezes que for revisar. Então, essa busca vai te ajudar demais a fixar. É mais difícil do que fazer uma revisão passiva, mas te traz muito mais resultado. Testa aí, uma semaninha você já vai ver uma diferença incrível. Isso aqui vale ouro.
Então, se você estava perdido, agora não tem mais desculpa. Você tem um mapa pronto aqui. Então, fase 1, primeiro de tudo, se familiarizar com os sons, aprender os sons diferentes, aprender as expressões de apresentação, sempre as saudações principais e o vocabulário útil, falar da rotina. Segundo, você já entende mais a lógica do idioma, constrói linguagem, constrói frases, já entende a ordem das palavras, aprende a fazer perguntas no idioma inglês. E a terceira, botar em prática, sempre consumir muito conteúdo, listening e prática do speaking. Aqui são as 3 fases. Juntando isso com a técnica que eu te dei de memória ativa, você já tem um guia completo aí. Percebeu? Não é só buscar 1000 métodos ou tentar aprender de tudo, coisas aleatórias, listas de palavras de profissões, de cores, de animais. É só o essencial. E você tendo esse essencial básico, você consegue se virar em qualquer situação do dia a dia. Você pode fazer uma viagem sem problema. E se você não quiser fazer isso sozinho, quiser aprender inglês comigo, eu vou deixar o link do English 60D. Conheça aqui o meu curso, uma comunidade de centenas de alunos ao redor do mundo, aprendendo inglês junto, seguindo um passo a passo lógico, com aulas curtas, objetivas, vídeos rápidos, seguindo uma sequência com todo o essencial para você sair do zero, do travado, ao nível conversacional em 60 dias. E se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, eu vou começar certo. Eu vou adorar ler o comentário de vocês e se quiserem também parte 2 desse vídeo, já diz aí embaixo.